Olá pessoal, bem-vindos a mais um treinamento online. Eu sou o Dr. Nathaniel e hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo que eu adoro: café da manhã, a importância dessa refeição. Eu costumo dizer que todas as refeições são importantes, mas de todas, o café da manhã certamente é a mais importante. Para quem não me conhece, eu sou médico, nutrólogo, especialista em controle de peso, e de tudo que eu faço, nada me dá mais oportunidade de falar com as pessoas do que fazer parte do Conselho para Assuntos Nutricionais da Herbalife, e é a hora que eu quero aproveitar para agradecer o carinho, o companheirismo e poder sempre contar com você nessa missão de transformar o mundo num lugar cada vez mais saudável. Vamos começar falando do café da manhã, dando como exemplo um dia alimentar típico. Vê se você se reconhece num dia em que a gente acorda cedo, com fome, toma aquele café da manhã desequilibrado. Algumas pessoas nem tomam café da manhã. O café da manhã tradicional, regional, a pessoa fica muito satisfeito e ao longo que a manhã vai passando, a pessoa vai sentindo fome. E quando chega no final da manhã, perto da próxima refeição, a pessoa está com muita fome e tem uma compulsão alimentar. A pessoa que chega numa refeição com fome, ela não planeja o que vai comer, ela come o que vem pela frente. E infelizmente, na rua, no século XXI, o que a gente tem pela frente não são as opções mais saudáveis. A gente tem refeições ricas em gordura, ricas em caloria, pobre em fibras, pobre em proteína. A pessoa come, volta para o trabalho e aí passa a tarde inteira trabalhando, cansado, sem se alimentar ao longo do dia, vai sentindo fome, pega normalmente um trânsito para voltar para casa, chega em casa com bastante fome, estressado, cansado, e aí costuma comer bastante o jantar, fica beliscando, até a hora de deitar, fica comendo alimentos não saudáveis e vai dormir com uma sensação muito desagradável de culpa. Nossa, por que eu fui comer tanto? Então, a gente vê que tudo começou de manhã cedo com o café da manhã. Vocês vão concordar comigo e com a ciência que de todas as refeições, o café da manhã é mais importante, a refeição mais importante do dia. E por falar em ciência, eu quero mostrar alguns estudos, por exemplo, esse feito em Minnesota, com mais de 2.200 adolescentes divididos num grupo que tomava o café da manhã e não tomava o café da manhã. Esses pesquisadores notaram que aquele grupo de adolescentes que tomava o café da manhã, ao longo do dia tinha uma alimentação mais saudável e hábitos de vida mais positivos. Por exemplo, eles faziam mais atividade física comparando com aquele grupo que não tomava o café da manhã. E um estudo muito interessante também, que eu gosto muito, foi publicado em 2015, é um estudo feito com militares australianos. Esses militares, eles começaram a ser estudados em 1984 e 30 anos depois, ao longo da vida, eles foram observando que aqueles que quando eram crianças e depois de adultos tinham o hábito de tomar café da manhã, tinham peso, cintura, níveis de gordura no sangue muito mais saudáveis do que aqueles que quando eram crianças e ao longo da vida não tomaram café da manhã. Esses dois exemplos ilustram a importância dessa refeição. Mas na prática, no dia a dia, para nós, qual é a importância do café da manhã? A gente fala que o café da manhã ele influencia vários setores da nossa saúde, da nossa nutrição. Por exemplo, ele é uma grande oportunidade para a gente manter um adequado estado nutricional. Quando eu faço um café da manhã equilibrado, eu já recebo de 20 a 25% das calorias que eu vou consumir ao longo daquele dia e é a refeição número 1. Além disso, o café da manhã ajuda a controlar o peso. Quando eu faço uma refeição equilibrada de manhã, ao longo do dia eu como menos calorias, eu belisco menos ao longo do dia. E importantíssimo para a gente que vive no século XXI, o café da manhã ele melhora o nosso rendimento intelectual e físico.
Quando eu faço essa refeição de manhã, eu tenho mais energia, tanto para a mente como para o corpo. Além disso, o café da manhã favorece o trânsito intestinal. Quando eu tenho um café da manhã com fonte de fibras, eu consigo ter uma melhor saúde do meu intestino e graças a isso, graças a tudo que eu falei até agora, o café da manhã também ajuda a equilibrar os meus níveis de colesterol, inclusive de açúcar no sangue. Então, todos vocês estão me acompanhando como essa refeição é importante. Como será que no mundo e no Brasil as pessoas encaram o café da manhã? Segundo o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, pular o café da manhã, omitir o café da manhã, é o erro mais comum que os americanos cometem do ponto de vista nutricional. Aqui no Brasil, em 2012, uma pesquisa nacional de saúde escolar notou que quase 40% dos adolescentes brasileiros não tomavam café da manhã. E esse dado de 2014, que foi publicado em 2015, mostrou que 1/3, 30% dos brasileiros jantam e ficam até o almoço, ou seja, mais de 12 horas sem se alimentar, mostrando que isso é um grave risco para a saúde. Então, a pergunta que você deve estar se fazendo depois de tudo isso que eu falei é: Dr. Nathaniel, o que é um café da manhã ideal? O café da manhã ideal é aquele café da manhã que tem uma quantidade de nutrientes e de calorias que oferece tudo o que você precisa na quantidade adequada, ou seja, fibra, vitaminas, minerais, proteína, carboidrato, gordura e calorias controladas para você ter um dia a dia com disposição e com saúde. O café da manhã ideal do brasileiro, claro que a gente tem que respeitar preferências regionais, região norte é diferente da região sul, mas quando um brasileiro pensa no café da manhã, o ideal que ele imagina é uma refeição com pão integral, com frutas, tanto a fruta inteira como a fruta na forma de suco, café com leite adoçado e algumas variações como requeijão, pão de queijo ou algum outro nutriente. Esse é o café da manhã que todo mundo tem em mente. Agora, quando a gente vai ver exatamente o que o brasileiro recebe no café da manhã, a gente vê que 85% dos brasileiros tomam café, 76% dos brasileiros pão branco, 73% dos brasileiros tomam leite nessa primeira refeição, manteiga ou margarina, 28% ou 22%, um queijo, 22%, 15% dos brasileiros ainda usam biscoito no café da manhã e 15% um achocolatado. Olhando esse repertório de café da manhã do brasileiro, fica claro para mim que falta proteína, que falta fibra, que falta vitaminas e minerais, falta cor, falta fitonutriente e sobra caloria, sobra carboidrato. Então, diante dessa realidade, o que a gente tem para escolher, infelizmente, a maioria das pessoas ou não toma o café da manhã ou toma aquele café da manhã que a gente acabou de ver que ele não é equilibrado. E o que acontece na minha saúde, na minha nutrição, quando eu tomo um café da manhã desequilibrado? Como eu mostrei para vocês naquele exemplo do dia, eu acordo com fome de manhã, faço o café da manhã, passo saciado boa parte da manhã e no final da manhã eu tenho um pico de fome. Esse que é o grande perigo. Quando você tem esse pico de fome, que você está com falta de caloria, de energia, na próxima refeição você tem uma tendência a ter uma compulsão alimentar. Eu brinco que a pessoa não escolhe o que ela vai comer, ela entra dentro da geladeira, fecha a porta e come tudo que tem dentro da geladeira. Por outro lado, quando eu tomo um café da manhã equilibrado, um café da manhã com proteína, com fibra, com vitaminas e minerais, com caloria, na quantidade certa, ao longo da manhã eu fico com saciedade, o meu apetite fica controlado. E isso é importantíssimo, porque na próxima refeição eu não vou ter aquele pico de fome. A desculpa que as pessoas dão para não tomar um bom café da manhã, eu não tenho tempo,
eu não sinto fome de manhã, eu fico enjoado quando como alguma coisa de manhã, ou tenho preguiça para preparar algo. A gente tem alguma sugestão? Alguém pensou em alguma coisa prática, saudável, nutritiva, equilibrada para oferecer para essas pessoas? Se você pensa que nem eu, você lembrou do shake, né? O shake, pessoal, não é apenas uma refeição para controlar o peso. Claro que ele serve para diminuir, manter ou até aumentar a massa muscular, mas o shake é uma opção saudável, nutritiva e equilibrada para você fazer o café da manhã, principalmente para quem está no dia a dia agitado, nessa rotina que a gente tem de viagem, de estudo e de trabalho. Então eu costumo chamar o shake de Sua Excelência, o shake, porque ele é uma refeição com excelente combinação de micro e macronutrientes e comprovadamente, ou seja, com estudos científicos, ele é comprovadamente efetivo para substituir das 3 até 2 das principais refeições, sempre que combinado com um estilo de vida saudável e ativo. Uma outra coisa que as pessoas me perguntam sobre o shake, Dr. Nathaniel, uma caloria líquida, ele consegue me promover a saciedade? Será que caloria líquida é igual a caloria sólida? As pessoas que acham que isso é uma verdade estão erradas, isso não é verdade, né? A caloria líquida, ela dá exatamente a mesma saciedade. E uma outra pergunta que as pessoas me fazem, quando eu conto que faz mais de 10 anos que eu tomo shake todos os dias, Dr. Nathaniel, você não enjoa de tomar shake todo dia? Gente, eu tenho várias opções, eu tenho 11 sabores, eu posso acrescentar frutas, eu sigo as receitas recomendadas no catálogo. Cada dia eu faço um shake saboroso, nutritivo, equilibrado e com sabor diferente. E agora, uma super dica para quem tem uma super rotina, para quem tem desafios no dia a dia. Do meu coração para o coração de vocês, eu quero falar sobre o Super Shake. O que é o Super Shake? Super Shake é toda a nutrição, o equilíbrio, o sabor da Sua Excelência, o shake, como eu falei até agora. O pó de proteína da Herbalife, que por porção tem mais 5 gramas de proteína, e mais uma porção do Fiber Powder, que tem 4 gramas de fibra solúvel. É um pó com sabor neutro, não altera o sabor do seu shake. E quando eu faço Super Shake, eu tenho o equilíbrio nutricional do shake, 225 calorias, 5 gramas de proteína a mais, ou seja, eu fico com uma refeição com 24 gramas de proteína, e somando a porção do Fiber Powder, que tem 4 gramas de fibra, com 3,3 gramas de fibra do shake, eu tenho uma refeição com 7,3 gramas de fibra, ou seja, quase 30% das minhas necessidades de fibra apenas numa refeição. Então, para as pessoas que têm um super desafio, uma rotina super agitada, Super Shake. Eu comecei o treinamento mostrando um problema, eu quero terminar mostrando a solução. Um dia equilibrado com o Super Shake, você acorda de manhã, toma o Super Shake, um lanche no meio da manhã, uma barra de proteína, sabor chocolate com peanuts, que é a minha favorita, um almoço Super Shake com uma salada, o lanche da tarde pode ser uma fruta, um iogurte, um jantar romântico com quem você ama e à noite uma sopa instantânea da Herbalife. Veja que eu tive um dia equilibrado, um café da manhã saudável, proteína, fibra, não tive nenhum pico de fome e quando eu adiciono essa rotina alimentar com a minha rotina de atividade física, eu tenho muito mais disposição e muito mais energia. Então, o que eu quero deixar bem destacado para vocês é que o shake é uma opção nutritiva, saudável, prática, saborosa para qualquer adulto saudável no seu repertório de café da manhã. Eu, por exemplo, começo o meu dia com o pé direito, eu sempre começo tomando o meu Super Shake. E para você que gostou desse treinamento, quer saber mais sobre o estilo de vida saudável, sobre a filosofia de nutrição da Herbalife, sobre a linha completa dos produtos, as ferramentas de aprendizagem, de treino,
o guia dos produtos atualizados. Esse é um material muito importante para você conhecer o rótulo de todos os produtos, e o catálogo. O catálogo é um material importantíssimo para a venda. Inclusive, você sabia que quem utiliza o catálogo tem uma produtividade até 134% maior do que a média do Brasil? É uma ferramenta que você não pode deixar de utilizar e mostrar para os seus clientes. E além disso, o que a gente está fazendo agora? Os treinamentos online. Participe, assista a todos, assista aos outros treinamentos, reúna o seu grupo, mostre para os seus clientes e vamos juntos seguir essa missão de transformar o mundo cada vez um lugar mais saudável. Ficamos em contato sempre pelos canais oficiais. Eu e a minha equipe estamos à disposição nos telefones do Shaq e também pelo canal nab@herbalife.com.br. Conto com vocês, espero vocês no nosso próximo treinamento, nos nossos treinamentos presenciais. Não percam todos os eventos corporativos e, do meu coração, um muito obrigado. Até a próxima.